Bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 30 de julho de 2024, né? Quem você fala aqui é a missionária Ana Giralbano. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando pela palavra do Senhor, amém? Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo, você tem confiado na minha pessoa. Nessa hora eu apresento a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado, Pai, vendo a ministração dessa palavra. Se eu posso estar alcançando, tendo com providência, com socorro, com cura, com libertação, com salvação. Se tiver alguém desempregado, se eu posso estar abrindo a porta, se tiver alguém precisando de alimento, se eu posso enviar o socorro neste dia, Pai. Se tiver alguma criança enferma, sendo abusada, estrupada, espancada fisicamente, psicologicamente, que o Senhor faça justiça, meu Deus. É o que eu te peço neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, e também, meu Deus, os três poderes do nosso país, o executivo, o legislativo e o judiciário. Amém. Amém? A palavra do Senhor para nós a gente está numa maratona em Mateus, tá? Hoje a gente vai estar meditando em Mateus 6 e aí amanhã Mateus 7 sucessivamente, tá bom? Mateus 6 vai estar falando assim, ajuda aos necessitados. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhe garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando vocês derem esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor deu nessa manhã, Pai. Para o canal de João 3,30, Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor fale aos nossos corações. Amém? Então, Mateus vai estar falando aqui sobre ajuda aos necessitados. Esse capítulo 6, ele vai estar falando são vários títulos diferentes, né? O primeiro agora é ajuda aos necessitados, depois a oração, o jejum, tesouro no céu e a preocupação da vida. Então, são coisas que acontecem naturalmente, com frequência nas nossas vidas, né? Então, ele vem nos instruir, né? Que as obras, e aqui eles falam o quê? De obras da justiça, né? A gente sabe que os três primeiros aqui, que a gente vai estar lendo, vai estar falando sobre as três obras da justiça. Qual é a obra da justiça? Ajudar os necessitados, a oração e o jejum. Por quê? Porque, ó, o ato de dar é uma bênção, né? É melhor dar do que receber, né? E minha avó sempre falava assim, quem dá aos pobres, né, agrada a Deus. E é verdade, né? Porque Deus, aquela palavra tá escrita, né? É um título popular, mas é realidade. Então, e o 3 é o que? É a oração, porque sem oração a gente não consegue chegar a Deus. E o jejum, que é fundamental para a gente santificar a nossa carne. Então, a gente vê aqui que quando ele vem e fala assim, ó, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Porque a nossa prática de justiça, o que é certo, as ajudas ao próximo, as esmolas, gente, é tudo para a glória de Deus. Nada tem que ser feito para quê? Para você agradar seguidores, para você atrair seguidores, para você não, é para você atrair pessoas para o reino de Deus, né? Porque Jesus, ele sim é o centro das atenções. Tem que ser da minha vida e da sua vida. Ele diz também aqui, portanto, quando você der esmola, não anuncie isso como trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de ser lembrado pelos outros. E eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa, né? Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que o vê, que vê o que é feito em segredo recompensará. Então, é bem claro, acho que todos nós já tivemos uma experiência dessa, né? Porque a nossa recompensa sempre vem de Deus. Eu nunca tive uma experiência de ajudar alguém e quando você precisar, a pessoa simplesmente fala um não para você. E Deus levanta outra pessoa para nos ajudar, mostrando que Ele está no controle de tudo. O Senhor, Ele quer que nós sejamos dependentes dEle. Então, quando a gente faz alguma coisa, é para a glória de Deus. Por isso que nós temos que ter um crescimento espiritual maduro, né? E uma maturidade espiritual que faça com que entendemos que tudo é para a glória de Deus. Se você não é uma pessoa madura o suficiente, você vai fazer achando que a glória é sua, né? Mas a gente tem que entender que sempre que Jesus cresce, que a gente diminua sempre. É fundamental
né, na minha e na sua vida. Por isso que ele fala assim, ó, o que a sua mão direita der, a sua esquerda não precisa saber, necessariamente ninguém precisa saber, né? É legal quando a gente... Eu já fiz trabalhos sociais, postei na internet e tudo, né? Mas não pra me glorificar, mas pra postar mesmo. Né? Que às vezes as pessoas ajudavam no Dia das Crianças, no Natal, então eu postava pra saber que as crianças receberam os presentes a qual foram lhe dados, né? Mas tem gente que faz assim, sabe? Como é que se diz? Os hipócritas dessa época aqui, que é os fariseus, né? Eles faziam assim pra dar alarde, pra todo mundo saber que eles estavam ajudando. Eles jogavam moeda, faziam aquele som. Você já viu lá a passagem da viúva que jogou a única moedinha que tinha? Então, assim, eles ouviam, tinham o sinido de saber se você jogar quantas moedinhas, caiu uma. Tim. Nossa, ela jogou só uma moedinha, né? Aí Deus fala assim, ela deu mais do que todos, né? Realmente, ela havia dado mais. Ela deu tudo o que lhe tinha, não do que lhe sobrava. Então, a gente tem que prestar bastante atenção sobre isso também, né? Aí ele vem e fala comigo aqui, com você assim, né? A gente tem que ter sempre essa preocupação, porque antigamente, né? Quando as moedas eram lançadas no tesouro do templo, fazia todos unidos. Acabei de falar aqui agora da viúva, né? Então eles sabiam quanto estava dando, faziam um teatro, jogar 10, jogar um, jogar aqui. Então não é questão de quanto você vai jogar, e sim daquilo que você está abençoando e como está o seu coração voltado para ajuda aos necessitados, né? Então, assim, aqui também se refere também que essas muitas pessoas fingiam ser consagradas, né? Que eles eram o máximo. Então, assim, eles recebem a primeira recompensa deles aqui na terra do homem. Então, isso é muito estranho, né? Então, assim, quando você aceita receber honrarias, né, das pessoas aqui na terra, é a única recompensa que você terá, porque você não terá recompensa de Deus, porque nós temos que receber honra do Senhor que está no céu, né? Porque tudo é para a glória dele, nunca é para mim e para tua glória. Entendo que a sua mão direita fizer, a sua esquerda não precisa saber, né? Então, assim, quando você ajudar alguém, ninguém precisa saber, né? Ressalvo que às vezes se comenta, poxa, eu ajudei com alguém mais íntimo, fala assim, nossa, eu ajudei fulano, eu vou dar pra fulano e tal. Mas não sair botando na internet, né, alardando, eu dei 50 reais pra fulano. Ninguém precisa saber, gente. O importante é que Deus saiba, né, o que você fez, né. Então, e Deus, ele recompensa. Eu sou assim, como é que eu posso dizer? Uma experiência viva, né, dessas coisas. Porque sempre que eu fiz, diante de Deus, fiz muita coisa, assim, pela misericórdia, Deus vai mandando, a gente vai fazendo. E Deus sempre tem me abençoado. Então, assim, eu sei que a gente acaba tendo crédito no céu, que é o mais importante, não com os homens, porque os homens, filha, você esquece. Aí diz assim, a oração. E quando você orar, e não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto recompensa. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Vamos lá. Por quê? Sempre repetindo a mesma coisa, né? Como fazem os pagãos, né? Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Aí ele diz assim, um alerta para mim, para você no 8. Não seja como eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo do que pedirem, né? Então, quando a gente orar, a gente tem que... A oração é uma intimidade nossa com Deus, né? Então, assim, quando a gente faz alguma coisa, igual falou aqui, a gente falou do primeiro ato da obra de justiça, que é a ajuda. Quando a gente ajuda alguém, né, a pessoa não deve chamar atenção para saber da nossa generosidade, ok? É algo que quem vai nos recompensar é Deus. Então, aí logo em seguida ele fala que quando a gente orar, também a gente tem que entrar no nosso quarto, porque é algo particular, entendeu? É algo onde você vai entrar, você vai trancar e você vai ter um tempo com Deus, você vai falar com Deus. Ninguém precisa saber o que você está falando, né? É algo muito íntimo a oração, né? É uma ligação, é um locutor e um interlocutor. Você falando com Deus, ele te respondendo, aleluia. Então, a gente vê que que os pagãos, eles repetiam muito, né? Eles oravam, tipo, bau, bau, lembra lá? De Elias, décima aquilo, bau, bau, bau. Então, eles faziam assim, uma lista do nome dos seus deuses imenso, né? E ali, aquela lista de deuses, e aí, numa esperança de ter que repetir várias vezes para que eles ouvissem, naquela angústia, né? Invocando o nome daquele Deus que ajudasse, aquele Deus com letra minúscula, tá bom? Detalhe, não é o Deus que a gente serve com letra maiúscula.
Então, Jesus, ele não está condenando que eu e você, a gente ore longamente, mas ele está nos mostrando, né, que os pagãos fazem isso, né, repete várias vezes, né, aquela oração repetitiva, ele não quer, né, não é pecado, mas quando a gente orar, a gente que ore assim, que a expressão de Deus venha nos fluir, nos ensinar como devemos orar, né, a palavra nos ensina assim, e isso é muito importante, porque aí ele vem nos ensinar como devemos orar. Aí Jesus, ele fala para você no 9, vocês orem assim, Pai nosso que estais no céu. Olha que coisa linda. A oração do Pai Nosso, né? Ó. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha que coisa linda, né? A oração do Pai Nosso é coisa tremenda, igreja, sabe? É essa oração do Pai Nosso, né? Do nosso Deus. É essa oração que Deus ele quer que a gente ore, né? Pai Nosso que estás no céu, onde Deus está no céu. Santificado seja o nome dele sempre, sempre seja santificado, seja glorificado o nome de Deus, né? Venha ao teu reino, porque quando a gente ora a Deus, o reino dele vem a nós, a gente sente a presença do Senhor, né? E a gente entende que ele está no orando da sua, que ele está no ouvido, né? Ele fala assim, e seja, aí a gente fala para ele, seja feita a vontade, a tua vontade, Deus, porque o teu reino não é daqui, o teu reino é dos céus. Então seja feita a tua vontade, não a minha, né? Assim na terra como no céu. A vontade de Deus ela tem que ser feita no céu e na terra, na minha e na sua vida, porque nós não somos dessa terra, nós somos simplesmente como forasteiros, né? Então, e aí a gente que você dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, porque é Deus quem envia o alimento para nós, né? Como o maná que aquele povo recebia, né? Por quê? Porque nós não somos aqui, somos forasteiros. Ai, gente, como eu amo quando Deus vai me mostrando. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. As nossas dívidas aqui representam os nossos pecados, né? Quantas vezes a gente erra para com Deus, né? Quantas vezes, né? Quantas vezes? Fala quantas vezes a gente erra, a gente peca, né? Essa dívida aqui, ela está relacionada a pecado, tá bom? Pecado. Quantas vezes a gente peca, né? Porque a gente infringe, né? A lei moral de Deus, a vontade de Deus que é perfeita e agradável. Porque Deus, ele quer que sejamos o quê? Pessoas retas, de caráter, né? Pessoas que tem uma índole, alabandaçai de comanai, uma índole assim, vamos dizer, perfeita perante ao Pai. Então a gente não pode perdoar nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa o meu pecado. Eu vou perdoar aquele irmão que tá falando mal de mim, aquela pessoa que tá me caluniando, aquela pessoa que tá me perseguindo. Então, essa é a dívida, né? Então, o que que acontece? Dívidas morais, tá? Dívidas morais, se refere às dívidas morais. Então a gente tem que entender isso, tá bom? Porque Deus, ele sabe, né? Como que nós somos. Então nós temos dívidas morais, né? Então as pessoas às vezes nos afligem, a gente não, a vingança pertence a Deus. A gente sempre tem que estar batalhando isso, né? Entendeu? E ele vem dizer assim, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Não nos deixe cair em tentação, porque quantas vezes a gente é tentado a, a querer fazer, Senhor, ai Deus, olha, Deus, eu vou fazer. Não, não faça. Não nos deixe cair em tentação, porque isso que o diabo quer que a gente seja tentado, que a gente coloque a mão, que a gente vai tirar satisfação. Não, isso pertence a Deus, não a mim, a você, né? Então que Deus venha nos livrar desse mal, né? Nos livrar da vingança, nos livrar de querer fazer vingança, né? Então, ele vem dizer assim, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos. Porque quando a gente não cai na tentação, que a gente não faz o que Satanás quer, teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então, o poder de Deus, o reino, porque nós não somos, aqui acabamos de falar, somos simplesmente forasteiros nessa terra. Então, Deus, ele é glorificado, o diabo, ele é envergonhado, porque ele quer nos apontar, né? Ele fala, lá, ó, né, teu servo, né, tua serva, né?
Então, ele fala pra gente perdoar, né? É o perdão. Então, ele continua assim, pois se perdoarmos, aí diz aqui, ó, no 14, pois se perdoarmos as ofensas dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará. Então, assim, igreja, tem situações na minha, na sua vida, que não é fácil, né? Mas, Senhor, nos ajuda a perdoar. Nos ajuda, sabe? Esquecer, a gente não vai esquecer, porque ninguém é demente. Você tá entendendo? A gente não tem problemas mentais. Nós esperamos a justiça de Deus. Então, assim, que Deus, né, possa nos ajudar a perdoar as ofensas, porque igreja não é fácil. Igreja do céu. Tem hora que fala assim, meu Deus, olha, a gente é testado no fogo, né? Mas nós temos um Deus que tudo vê. Arandachore balabalaçai, né? Oh, aleluia. Ele é quem vem dar recompensa a nós e aqueles que têm feito mal para nós. Que não tem sido fácil, igreja, né? E ele vai conseguir nos perdoar. Porque se eu não perdoo aquele que me persegue, que me calunia, que fez uma fronteira, eu falo assim, Senhor, quando eu lembro de certas coisas, eu falo, Senhor Deus, até quando, até quando, Senhor, o Senhor vai fazer justiça, Pai? Porque eu não posso botar a mão. Eu sou a serva, né? Eu estou aqui para servir a Deus. Então, para servir a Deus, eu tenho que orar e pedir a Deus que seja feita a vontade dele, não a minha. E a vontade de Deus na minha e na tua vida, ela não é do jeito que a gente quer. Ela é dolorida, ela é demorada. Mas ela é o melhor de Deus para mim e para você. Ele vem e diz assim sobre o jejum também, né? Quando jejuarem, não mostrem. Ó, olha só. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que estão jejuando. E eu lhe digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto, e seu pai que vê em secreto o recompensará. Então, quando a gente jejuar, a gente tem que fazer para a glória de Deus, né? Você sabe que antigamente, quando os judeus, né, eles iam jejuar, eles colocavam a cinza na cabeça. Então, todo mundo sabia que eles estavam jejuando, né? Aí, em sinônimo, é assim, para saber que eles estavam... Ai, como eu posso dizer? De humilhação, né? Então eles colocavam a cinza na cabeça para saber que todo mundo sabia que eles estavam jejuando. Quando eles passavam com cinza, olha, aquele ali tá jejuando, aquele judeu tá jejuando, tal, 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 né? Então Jesus, ele manda a gente manter a aparência normal. Vamos supor, por exemplo, eu tô em jejum, tô assim, normal, tá bom? Ele não deve ser realizado para ostentação. O jejum não é para ostentação, o jejum é para crescimento espiritual, tá? O jejum não é para ostentação. A gente não deve ostentar o jejum, né? O jejum é para nosso crescimento espiritual, tá bom? O jejum é sempre para o crescimento espiritual. Não é para ostentação, tá? As coisas de Deus não é para ostentação. As coisas, os atos de justiça. Vou escrever aqui. Ele botou no meu coração de Deus. Não é para ostentação. Não é para ostentação. As coisas de Deus é para o nome do Senhor ser glorificado. Nunca para ostentação, tá bom? E vamos lá, os tesouros no céu. Não acumule para vocês tesouros. Olha só. Não acumule para vocês tesouros aonde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para você tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maldosos, o seu corpo será cheio de treva. Portanto, se a luz está dentro de você, são trevas, mas todo o seu corpo será cheio de... Aqui, ó, no 23, desculpa. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são, né? Ninguém pode servir a dois senhores ou a trevas.
Ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Olha que lindo, né, igreja? Olha, a gente tem que entender que nós somos luz, né? Então, os nossos olhos é a candeia, é a entrada, né? É aquilo que entra. Como é que tá sendo, né? Os seus olhos. Mas vamos voltar aqui, os tesouros no céu. Então, é muito perigoso quando a pessoa, ela se preocupa demais com as coisas terrenas e esquece de se preocupar com o tesouro no céu. Porque, como a gente leu aqui, o Pai Nosso que está no céu, nós somos simplesmente forasteiros nessa terra. Nós não somos moradores, nós estamos aqui de passagem, né? Deus, ele não condena que a gente venha ter uma casa boa, um carro bom. É tudo maravilhoso. Mas ele não quer que a gente se apegue a isso. Tem muitas pessoas gananciosas, avarenta, né? Quantas pessoas, né? Dentro das igrejas, avarenta, gananciosa, né? Jesus, ele condena a avareza. Jesus, ele condena o acúmulo avarento. Tem gente que tem 10, 20 casas, tem o seu irmão do lado que não tem nenhuma, ele não tá nem aí, igreja. Ô, xarabalaçorebedecomanai, né? Lideranças rasgando dinheiro, arrotando dinheiro. E os membros passando necessidade, eles não estão nem aí. Mas aí eles querem, ai, obedeça os vossos pastores. Hebreus 14, 13, né? Aí eles querem falar de Hebreus 13, né? Que fala ali da liderança, né? Mas ele não quer enfiar a mão no bolso para abençoar, precisa de um remédio, ele não dá, uma cesta básica, ele não dá. Ele fala, ai, os membros se juntam que dão, né? Então eles não querem, eles são avarentos, mortos de fome. Mas no dia do Senhor vai ser cobrado. E muita culpa disso é nossa, porque a gente permite esse sistema religioso maligno que está dominando aí. É um sistema religioso maligno que tem tomado conta dos altares, né, com a ganância do homem, né, e Deus, ele não tem isso. Quando a gente lê a palavra, é totalmente contrário àquilo que é pregado, né, aquilo que o homem ganancioso dessa terra, né, que ele cobiça e o acúmulo avarente de dinheiro. Então, assim, ele quer acumular, ele quer ter, ele quer ostentar, ele quer mostrar que ele tem, que ele manda, que a igreja dele é maior, que ele... Gente, é só cobiça da terra. Vai ficar aí bonito, tá? Vai ficar bonito aí. Aliás, bonito vai ficar tudo aí, né? E para onde irá a tua alma? Hã? Seu avarento, sua avarenta. Fala para mim. A coisa de Deus é séria. Então, ele vem nos mostrar que a gente não pode se preocupar, né? Mas acumulo para vocês tesouro nos céus, aonde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Por quê? Porque a traça e a ferrugem, eles representam os agentes, né? Que destrói os bens mundanos, né? Os bens aqui da terra, né? Eles arrombam e furtam, né? Então, assim, é tudo... Então, assim, não podemos, igreja, né? Antigamente, as casas nas Palestinas, as paredes era de tijolinho de baixo. Então, eles entravam e roubavam com facilidade. Então, Deus, ele não quer que a gente ajunte tesouro aqui, sim no céu. É no céu. Não seja avarento, cobiçoso, sabe? Eu quero. E você vê seu irmão passando necessidade, você não tá nem aí, tá? Tem ali ó, a psicopatia, o psicopata lá. Não tô nem aí pra dor do outro. Não tem empatia pelo próximo, né? É o que mais tem. Pregam e não vivem o que pregam, né? Isso é muito nojento. Igreja, ultimamente eu não consigo ouvir qualquer pregação. Eu não consigo ir em qualquer igreja porque é muito nojento. Eu sou seletiva, eu vou em poucas igrejas. Só tem 2 igrejas que eu vou, somente. E a que eu congrego eu não consigo. Eu vou assim, eu fico só olhando. Falo, Senhor, ficar pregando que não vive, como é que pode, né? É duro. É duro. Ele diz assim, os olhos... Aqui, ó, os olhos são a candeia do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem mal, todo o seu corpo será cheio de treva. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremenda treva são. Quantas pessoas são trevas, são olhar maligno, pessoas maliciosas, né? Cobiçosas, invejosas, avarenta, mentirosa, ladrona, sabe? Perseguidora, safada. Ela acha que você não pode ter nada, é invejosa, sabe? Essas pessoas são trevas. Então, Deus, ele não quer que tenhamos esse comportamento de trevas, e sim de luz. Porque a luz, quando vê alguém conseguindo, glorifica. Senhor, obrigada porque fulano conseguiu isso. Abençoa mesmo, prospera. A treva não, a treva, ela quer apagar a luz. Mas maior é aquele que está conosco e com você do que aquele que está no mundo, que é usado por Satanás, porque no mundo jaz o maligno. A palavra do Senhor vem mais forte para mim e para você assim, né?
Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Como assim? Onde está o meu e o teu tesouro? Tá no céu, não tá? Então, assim, tudo que é feito na minha vida e na sua vida tem que ter um valor eterno, não um valor terreno. A nossa vida tem que ter um valor eterno. E esse valor eterno é o quê? É a salvação, tá? Então, a gente tem que sempre focar na salvação, né? Então, a gente lembra aqui do Rick Lázaro também, né? Então, a gente vê também que tem gente que não usa as coisas de Deus para boa causa, usa só para o seu bem próprio. Mas as coisas que Deus te abençoa é para você abençoar o próximo, né? Jesus, ele abençoou o dispor de Jesus na cruz, foi para todo mundo a salvação, entendeu? Quem quer tem acesso. Então que a gente venhamos ter esse coração voltado para as coisas do Senhor, tá bom? E terminando assim, a preocupação da vida, tá? Diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto o que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida, olha que forte. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Não é? Claro que é, né? A nossa vida é mais importante que tudo isso, porque o que acontece? Nós estamos aqui na Terra buscando aqueles que conhecem o mistério do Evangelho, que é revelado por Deus, ele vai buscar o quê? Né? Não as coisas dessa terra, mas as coisas que têm um valor eterno, que é a salvação, que é a palavra do Senhor, amém? E diz assim: observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, seu Pai Celestial as alimentam. Não tem mais valor, muito mais valor do que elas? Hã? A gente não tem muito valor do que as aves? Claro que tem, igreja, né? Os lírios, porque são coisas que nascem, que morrem, que murcham com facilidade. Ele diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Bom dia, meu amor, tudo bem? Posso voltar? Por quê? Olha como tá lá fora. Tá uma bênção. Depois a gente conversa. Quem de vocês pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Você pode? Não, não pode. Porque Deus está no controle da minha e da sua vida, tanto do justo como do ímpio. Porque a chuva nasce para todos e o sol também. A nuvem, tudo. Meu filho tá falando, mas pode faltar porque tá frio e chovendo aqui fora. É para todo mundo, né? Então, a gente tem que estar percebida disso, porque a vinda do Senhor também é de repente para todo mundo, tanto para o justo como para o ímpio. Então, a gente tem que estar com uma vida reta com Deus. Não tá tão preocupado. Igreja, tem água, nem se ali chegou o condomínio, né, para pagar. Tem a prestação da conta. Então, a gente tem que pagar a água, a luz, tudo. Rei, deleita, descansa. Deus é o mesmo que envia a providência. Não é fácil. Um dia que a gente. Hoje meu esposo falou: Renato, para, mano. Ele, ai, eu me preocupo com as coisas. Eu falei: Renato, relaxa. A gente está debaixo de uma promessa. Não é fácil? Não é. A gente precisa do dinheiro para pagar agora. Já chegou. Entre dia 5 e dia 10, já começou a chegar as contas. Até dia 10 é peru, é isso, é aquilo. É seguro do carro, é isso, que blá, blá, e assim vai. É convênio das crianças, é isso, é que mas tem que pagar. Vamos esperar no Senhor, porque a nosso socorro, a providência vem do Senhor que fez os céus e a terra. E vamos lá. Diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ninguém. Por que vocês, aí ele diz pra mim, pra você aqui, por que vocês se preocupam com as roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Elas não trabalham, os lírios não trabalham, claro, né? Que é planta, né? Os lírios são planta, não trabalham, eles não trabalham, nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como ele. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé, né? Deus diz que nós temos pequena fé, né? Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber, né? Você sabe que a erva, antigamente, ela era usada, né? Como combustível, né? Para os forros de bar e até hoje também, né? A árvore, tudo é usada, né? E ele vai assim, beber ou que vamos vestir. Pois os pagãos, sempre os pagãos, tá bom? Pois os pagãos é o que
correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Então, Deus, ele sabe, igreja, do que eu e você precisa. Então, não é fácil descansar em Deus. A coisa mais difícil é a gente descansar. Mas a gente entende que ele sabe. E não vai fugir. A gente não consegue colocar um palmo, 1 milímetro, fazer na minha estatura. Falar, e amanhã eu vou fazer. Não dá. Né? Queremos fazer amanhã ou depois. Não é Deus quem sabe. Todas as coisas pertencem ao Senhor, não pertence a mim. A você, o tempo e as horas, como diz Daniel, pertence a Deus. Né? Jesus diz assim, eu não sei nem o dia nem a hora que o Pai, né? Eu não sei o dia e a hora, só o Pai que sabe, eu não sei. Jesus, ele deixa claro pra mim que ele não sabe. Se ele, que é próprio Deus, não sabe, imagina eu e você, que são pó, caco de barro. Fala pra mim. Muita gente querendo marcar, falar, a vinda do Senhor está próxima, sim. Há mais de 2000 anos atrás está próxima. E tem sido próxima pra muita gente que tem morrido a cada dia. E você temos que estar firme no Senhor, tá? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A gente tem que buscar primeiro o quê? O reino de Deus, né? Porque a gente acabou de falar, a gente leu que nós não somos dessa terra, que para buscar o reino de Deus é só justiça, mas as coisas serão acrescentadas, tá bom? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Então, a gente não tem que ficar se preocupando tanto com o amanhã. Ai, não, gente, entrega na mão de Deus não é fácil, mas a gente tem que entregar, porque a gente só recebe, sabe o quê? Ansiedade, depressão, angústia, preocupação, insônia, nervosismo e estresse. A gente não consegue fazer nada. Descansa, deleita no Senhor e tudo mais ele falar por ti, amém? Deus abençoe e tenha uma terça-feira abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Ficam na paz.